Boa noite Instagram, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo no gravado, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Acelera um pouquinho, porque a gente vai dando boas-vindas aqui, o pessoal que vai chegando, e aí você acelera para assistir o conteúdo. Boa noite. Oi, sejam bem-vindas. Tudo bom? Quinta Azul. É a nossa Quinta Azul. Boa noite. Tudo bom? Oi, Marli. Boa noite, Sil. Tudo bom, meninas? Aproveitem para compartilhar, avisar nos grupos que vocês fazem parte, que nós vamos começar a nossa live de hoje com um tema muito interessante, que faz parte da realidade de muitas famílias. Então hoje a gente vai conversar sobre esse tema, vamos tirar dúvidas, você vai poder até contar seu depoimento aqui para outras mães, para tentar, dividir um pouco a sua experiência, e assim a gente vai aprendendo todas juntas. Boa noite, sejam bem-vindas. Tudo bom, Joyce? Boa noite. Nossa Quinta Azul. Quinta Azul. Autismo. Tô colocando aqui o nosso título: autismo e toque. Será que acontece? Quais as similaridades? Hoje a gente vai tentar entender mais sobre esse tema e ver quais as chances tem de os dois diagnósticos ocorrerem no mesmo indivíduo e o que isso compromete e como a gente pode ajudar, né? Porque a gente lida com a situação, o fato em si, mas a gente precisa de estratégia para ajudar os nossos filhos, ajudar aí os netinhos. Algumas vovós me acompanham também, então a gente precisa de estratégia, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é e quais as necessidades que esse indivíduo tem em particular, que não é apenas só as necessidades específicas do autismo. Então a gente tem aí dois diagnósticos. Vamos tirar algumas dúvidas sobre isso. Algumas pessoas confundem, as características do autismo e aí rotula como se fosse toque. Isso tudo a gente vai conversar hoje. Sejam bem-vindas, tudo bom? Deixa eu fixar. Pronto. Oi, Joyce, Andréia, tudo bom? Ana, Fê, seja muito bem-vinda. Bem-vindas, mamães. Coloquem aqui pra mim se vocês vivem, no caso você vive essa realidade na sua casa, se você tem esse diagnóstico duplo. Coloquem aqui pra mim se vocês têm esse diagnóstico duplo em casa. Quero saber. Coloquem aí. Aproveitem, divulguem, partilhem. Compartilhem aí nesse aviãozinho que tem logo aqui embaixo. Compartilhem que estamos falando de um tema muito relevante. Se você participa de grupos de autismo... Tá caindo, ó. Eu tô travando pra vocês, não tô, pessoal? Fala pra mim se eu tô travando. Aqui pra mim que pausou. Onde ela tá chegando? Lá fora. Gente, falem pra mim. Eu tá travando, né? É a chuva. Aqui no Rio tá chovendo bastante. Muita chuva. E agora, gente?
Conseguem me ouvir? Confirmem pra mim se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem aí. Porque pra mim tinha parecido que eu tinha travado. Tudo certo? Ruído? Que ruído? E agora, vocês me escutam? Deve ser a chuva, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Tá travando, né? Ai, vamos resistir hoje. Vamos resistir. Certo? Então tá. Hoje o nosso tema é sobre transtorno obsessivo compulsivo. Eu quero saber se alguma de vocês já vive essa realidade de ter esses dois diagnósticos em casa. Vamos lá. Se travar, gente, me sinalizem, por favor, porque eu saio falando e aí me sinalizem aqui, Josi, travou, para eu poder parar e voltar e falar novamente, tá bom? Coloquem aqui pra mim, eu quero muito saber se alguma de vocês que estão aqui na sala já tem um filho com esse diagnóstico do toque. Alguém colocou aqui que ainda não li sobre o tema. A Tiene colocou. Não. Andréia falou que não. A Fê também falou que não. Muito interessante, gente. Certo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, ó. Interesse no tema, Bianca, sim. Tenho amigas que têm filhos autistas, então aproveita, pega essa setinha aqui do lado e compartilha para elas virem para aqui, para aprender. Tá bom, Andréia? Aproveita para compartilhar. Então, é importante a gente entender sobre o tema, né? Saber o que significa e que não necessariamente as pessoas que têm toque vão ter o autismo como um diagnóstico ou secundário ou um diagnóstico primário, tá bom? Porém, 17% da população autista tem toque. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele traz essas características que às vezes se confundem um pouco com as características do próprio autismo, tá? Olha, minha filha tem autismo e toque, a Josi falando aqui, ó. Certo? Isso aí, compartilhem, pessoal, aproveitem. Então, quando a gente fala do toque, a gente está falando de um transtorno obsessivo. Então, existe e ocorre um processo comportamental, tá bom? Um processo comportamental gerido por um ciclo, certo? É um comportamento envolvendo um ciclo. Esse ciclo, deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui. Não tá entrando. Peraí. Acho que vocês não vão. Deixa eu tirar. Deixa eu trocar aqui. Ai, agora não tá vindo. Pronto, agora foi. Conseguem ver, pessoal? Conseguem ver? Eu vou fechar os comentários rapidamente para que vocês consigam visualizar a figura por inteiro, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente está falando de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um ciclo de repetição que ocorre na mente do indivíduo, gatilhos que vão desencadear comportamentos
E esses comportamentos podem sim trazer algum prejuízo a nível social, de socialização, a nível de desenvolvimento escolar, por exemplo. Então pode desencadear comprometimento de diversas áreas, tá? Na fala, na parte de socialização, desenvolvimento escolar, no rendimento escolar, tudo isso pode ficar comprometido quando a gente tem esse ciclo acontecendo. Como que vai acontecer esse ciclo? Para vocês entenderem, a gente vai sempre tentar humanizar o máximo possível, porque os diagnósticos chegam para nós de forma muito fria, né? O CID do indivíduo, o CID daquela condição de saúde, daquela condição, seja por uma enfermidade, chega muito frio. E a gente precisa empatizar um pouco mais e entender o que está acontecendo com aqueles indivíduos, o que está passando na mente deles, o que está acontecendo para que aquele comportamento esteja acontecendo. Como eles estão percebendo o ambiente, como eles estão percebendo todos os sinais que chegam até eles através dos 5 sentidos e o que está levando a esse comportamento. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica muito focado em resolver uma necessidade visual que a gente está percebendo. Então, um comportamento diferente. Então, eu quero resolver esse comportamento. E quando a gente faz isso, a gente tem um certo risco de não ter eficiência no resultado. Por quê? Porque eu estou preocupada com o sintoma, com o que a criança está fazendo, se ela está enfileirando, se ela está repetindo sucessivamente algum comportamento, se algo não está sendo mais permitido por ela, uma troca de um objeto, ela só quer ficar com um determinado objeto, só quer passar por um determinado trajeto. A gente fica muito focado no sinal, no sintoma, no comportamento. Só que a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da mente que está gerando esse comportamento. Entendem? Entendem? Como eu fechei os comentários, eu preciso que vocês subam os coraçõezinhos para eu saber se vocês estão me escutando, se tá tudo ok por aí. Quando estiver fechado os comentários, você pode colocar aqui embaixo, no balãozinho com interrogação, a sua dúvida. À medida que eu for falando e surgir alguma necessidade de você perguntar algo, pode colocar no balão, que assim que eu finalizar aqui a explicação e abrir os comentários, eu já respondo, tá bom? Você não vai sair daqui sem as suas dúvidas esclarecidas. Então, quando a gente tem esse ciclo, a gente tem um processo obsessivo, então uma repetição, algo que não consegue interromper, algo que o organismo sente a necessidade de cheirar, de tocar, de sentir, de executar. Caminha geralmente usando esses 5 sentidos aqui, tá? Então a gente vai perceber muito a parte tátil atuando, então a necessidade de repetir alguns movimentos, executar alguns movimentos ou manusear determinados objetos de forma repetitiva, tá bom? Aí essa obsessão, esse processo obsessivo de querer muito algo, faz com que gere ansiedade. Então, gerando a ansiedade, pode desencadear crises de choro, crises de irritabilidade, agressividade, porque essa obsessão, essa vontade de realizar algo de forma compulsiva, não controlada, sem justificativa racional ali para o gatilho que aconteceu, vai gerar ansiedade. Principalmente quando essa saciedade dessa obsessão não acontece. Entende? Então, às vezes, deixa eu abrir aqui um pouquinho vocês pra gente ir falando cada ponto e eu vou percebendo vocês. Tá bom? Vou aqui percebendo se vocês estão compreendendo. Então, quando essa obsessão geralmente é interrompida ou até mesmo causa nele algum gatilho de instabilidade, ou seja, ele fica frustrado com essa necessidade. Ele já não quer mais executar aquele movimento,
não quer mais desencadear aquele comportamento, porque ele já entende, né, tem ali a compreensão de que aquilo é nocivo para ele, não faz sentido para ele, mas o corpo está compulsivamente sendo impulsionado para realizar aquele movimento ou aquela repetição, seja ela tátil, de fala ou até mesmo das questões de movimento corporal, e ele está incomodado com isso. Pode também essa frustração levar ao ciclo ali completando, gerando essa ansiedade. Interromper quando está no auge da obsessão, do comportamento obsessivo, a gente querendo ajudar, querendo, na melhor das intenções, que mãe não erra, a gente falha tentando acertar. Mãe não erra. Então, na tentativa de saciar a necessidade, acalmar, tranquilizar, a gente tenta interromper aquele processo. Para as crianças ou adolescentes ou adultos, né, que tenha o toque. A gente tenta driblar, tentar criar uma situação. Esse driblar, esse tentar interromper um processo que está acontecendo obsessivo pode desencadear o processo da ansiedade e gerar mais compulsividade, que vai gerar todo o comportamento da ansiedade. Fala pra mim se vocês estão entendendo o processo obsessivo. Não é algo que fala assim, é diferente, gente, de dizer assim, eu tô assistindo, meu filho assiste muito esse desenho, mas é porque ele gosta, ele ri, ele se diverte. Mas se em determinado momento for outro desenho, ele vai assistir, ele vai acompanhar também. Não é o único desenho que ele vê, não é o único brinquedo com que ele brinca. Então a gente tem aí um fluxo, até um leque, pelo menos de mais umas 3, 4 opções. Porém ele gosta muito daquilo. Não é isso. A obsessão já é algo que pode não ter nem nexo. Pode ser um repetir exclusivo de algo que desencadeia nele mais necessidade de realizar novamente aquele comportamento. Não necessariamente é porque é prazeroso. Ao contrário, muitas das vezes o processo obsessivo gera desconforto, incômodo, porque ele quer fazer outra coisa, mas ele é conduzido, volta novamente para o processo obsessivo e aí ele sente a obrigação de realizar aquilo ali compulsivamente, né? O corpo inclina novamente para realizar aquele comportamento. Então, na grande maioria das vezes, incomoda e é por isso que gera ansiedade. É frustrante, por isso gera ansiedade. Ele queria poder conseguir fazer de outra forma, né? E não consegue. Vai ficar gravado assim, todas as nossas quintas ficam gravadas, quintas azuis, inclusive a da semana passada está disponível, quem não assistiu ainda, foi muito boa, vale a pena assistir. Certo, tá bom? Então, quando a gente está falando desse processo obsessivo, gerando esse quadro de ansiedade neles, é doloroso de presenciar, é frustrante, né? Por quê? Porque desencadeia comportamentos vinculados ao quadro de ansiedade. Então, a criança pode se machucar, ficar irritativa e machucar alguém. Porque ela quer, porque ela gosta de machucar? Não, pelo grau de ansiedade do processo obsessivo desencadeando aquela ansiedade que vai gerar irritabilidade, agressividade, certo? Então, a gente precisa estar atento e percebendo. Logo depois, completando o ciclo, vindo da ansiedade, a gente tem as compulsões acontecendo. E aí, quando a gente chega no processo da compulsão, ele não controla o ato dele querer aquilo, certo? Ele não vai controlar o ato de querer aquilo. Não é negociável. Sabe quando a gente pega o nosso filho e tenta negociar com ele? Tá, você quer sair, você quer ir, mas a gente vai depois que a gente fizer tal coisa. É negociável, não é assim? Ah, vamos comer, eu quero comer determinada sobremesa. Você fala, tá bom, então vamos comer mais 2 colheradas aqui e aí você vai comer
a sobremesa, vai comer a fruta, você vai poder levantar da mesa. Negociáveis. Na compulsão não vai acontecer essa negociação. A gente não vai conseguir fazer negociações quando está no processo de compulsão, tá? A gente vai precisar esperar, se a gente quiser intervir, e é o que a gente vai querer fazer, a gente vai precisar esperar esse quadro declinar, tá bom? É diferente, gente, do comportamento, às vezes, de birra, de mania, tá? É diferente, por isso é tão importante um diagnóstico diferencial. Às vezes, o comportamento do autista é confundido com o comportamento de toque, e aí, é toque. E às vezes não é. Às vezes é apenas alguma estereotipia que vai ser trabalhada com terapias alternativas e com terapias tradicionais, né, como TO, né, terapias voltadas para processos de coordenação motora, né, educador físico. Tudo isso vai ajudar na mobilidade, vai ajudar na destreza, na coordenação, vai ajudar essa criança a criar subsídios para reverter ali, de repente, alguns processos de motor. Mas não é isso que acontece no toque. Então, é importante diferenciar, tá? É importante que haja esse diagnóstico diferenciado. E, às vezes, está subclínico. A criança tem toque e está sendo trabalhada as terapias apenas como se fosse autismo. Esse é o perigo. No autismo, o grande perigo não é trabalhar achando que tem várias coisas e começa a ajudar com várias possibilidades de tratamento e acompanhamento. Não é isso que na maioria das vezes acontece. Na maioria das vezes, as comorbidades elas estão subclínicas, né? E aí o autismo vem ganhando o mérito de tudo. Tudo fica na conta do autismo. Então, cada uma dessas situações vão requerer intervenções específicas. Esse é o que vai te gerar um real resultado. Entende? Entende a necessidade de que a gente possa buscar que haja maiores avaliações. Se você estudar mais a fundo, hoje a gente não vai detalhar, não vai aprofundar, eu só vou mostrar para vocês o ciclo. Entenda, perceba, observe e investigue. Porque às vezes pode estar subclínico, assim como dispraxia, muitas das vezes está subclínica. Então, assim, existem nomes que às vezes os pais nunca foram nem apresentados a eles dentro de um consultório. Então, é por isso que é tão importante essas conversas que a gente faz, para que você possa, de repente, falar, opa, peraí, deixa eu ver. Não, realmente não tem. Me aprofundei aqui, observei, porque ninguém é melhor e ninguém é mais especialista do seu filho do que você. Eu, como terapeuta, coach parental, aromaterapeuta, né? Agora, terapeuta de PNL sistêmica. Gente, eu posso ter as especializações que forem. Eu vou te ajudar, com certeza, mas a maior especialista do seu filho é você. Quem vai real me contar e ver e perceber 24 horas por dia, 30 dias no mês, 365 dias no ano, é você. Então não existe maior especialista, ninguém sabe mais do seu filho do que você. Um especialista pode falar pra você, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, coisa da minha cabeça não. Eu vejo, eu convivo com meu filho, eu sei buscar outro profissional, uma segunda, terceira, quinta opinião. Mas o maior especialista é você. Então, é importante a gente conhecer, ler, porque às vezes pode estar subclínico, tá bom? E aí, intervenções terapêuticas que deveriam estar sendo feitas, não estão sendo. Algumas abordagens que não deveriam estar sendo usadas estão. Então, isso ajuda, sabe? Encurta tempo, que tempo para eles é muito precioso. Quanto mais assertivo a gente for na necessidade que eles têm, maior chance a gente tem de chegar mais rápido no resultado esperado, tá? Isso no toque ou em qualquer outra situação que envolva o autismo e outras condições de saúde
que as nossas crianças podem apresentar, tá bom? E aí vem todo esse processo até chegar no alívio. O alívio vai vir com a execução da obsessão. Então ele vai precisar ir lá e realizar determinado movimento, determinado mastigar determinado alimento, ele vai precisar passar por determinado lugar, ele vai precisar dar tantas voltas em tal lugar, ele vai precisar lavar as mãos várias vezes, ele vai precisar executar o que gerou a obsessão. Aí ele vai ter a sensação de alívio, de que tá tudo bem. E dentro deles, enquanto esse ciclo está acontecendo, gente, é um turbilhão de emoções, de frustração, de angústia, falta de controle. Você imagina sua mente tentar controlar e você não conseguir controlar seu próprio corpo, suas próprias ações, serem guiadas por um ciclo de repetição? É frustrante, angustiante. Então isso tudo a gente precisa ter empatia, porque às vezes a gente fica tão nervosa, tão frustrada de ver, e aí a gente quer interromper de qualquer maneira aquele ciclo que está acontecendo, mas a gente precisa compreender que o nosso maior interesse é que eles fiquem bem. E a pessoa mais afetada não sou eu e nem você, apesar das vezes nós, enquanto pais, nos colocarmos no centro do furacão e dizer que tudo está acontecendo com a gente. Só que na real não é com a gente, é com eles. Às vezes a gente fala, ai, eu não aguento, eu tô sofrendo, nossa, é muita coisa pra mim, nossa, eu não aguento, uma hora de um jeito, outra hora do outro, e cada vez é uma notícia diferente, cada vez é um diagnóstico a mais, é um exame a mais, imagine pra eles. Então nós não somos o centro do processo, não é sobre nós, é sobre eles. Então quando a gente sai desse lugarzinho aí de querer o protagonismo e a gente coloca eles ali, a gente começa a entender como é frustrante toda essa sensação que eles estão sentindo durante o processo de ciclo do toque. Alguma dúvida até aqui pra gente seguir? Deixa eu ver se eu consigo. Falem comigo. Tá tudo bem no áudio? Podemos seguir? Então, quando a gente tem esses processos acontecendo, eu não sei se vocês já assistiram aquela série, é uma série antiga, né? Só quem for antigo vai saber. Uma série chamada Monkey, que era de um detetive. Alguém assistiu essa série? Alguém assistiu essa série? Põe aqui pra mim, se vocês assistiram. É do tempo de vocês ou eu sou muito velha? Monkey, ele era um detetive e ele tinha toque. Então era muito difícil, ele era um detetive, investigador para solucionar crimes, e era muito difícil para a equipe trabalhar com ele, porque ele tinha muitos rituais para serem feitos, né? Processo de higienização, então, nem existia Covid, nada disso, e ele já tinha o toque dele com relação a germes e a doenças, e se alguém tossisse no mesmo ambiente que ele. Então, alguém assistia essa série? Acho que só eu que sou velha aqui que conhece essa série. Então, quando a gente tem medo exagerado, aparece, né? Então, essas fobias podem aparecer associadas a traumas, a eventos. Assistia, Ana? Que bom que não só sou eu, que já tá aí mais antiguinha. Nós estamos aí maduras, assistindo o Monkey. Então, o medo pode ter sido desencadeado por um trauma, né? Um trauma pode ter acontecido e desencadear esse processo do toque. Na série em específico, é após a morte da esposa dele, né? Então quem assistiu sabe que foi após a morte da esposa dele, ele desenvolveu o toque, né? Então foi um toque advindo por trauma, tá?
Limpeza de germes não necessariamente, é o que eu tô falando. Pode vir de um trauma ou de um evento muito traumático, né? E isso até nos nossos pequenos. Agora, na pandemia, a gente teve diversos eventos traumáticos acontecendo, que desencadearam vários processos compulsivos em algumas crianças, né? E algumas recusando aí o processo do retorno ao coletivo, justamente por causa desse choque que houve do isolamento, da restrição, do medo coletivo. Eles foram absorvendo isso. As crianças, de um modo geral, foram absorvendo. Os nossos filhos que têm transtorno do espectro autista, mais ainda pela sensibilidade que eles têm. Então, pode ser por trauma, né? Por trauma, um evento traumático muito simbólico, né? Uma perda familiar, algo muito próximo, pode desencadear esse medo exagerado, que vai gerar o que, gente? Comportamentos preventivos repetitivos. Então, vamos supor que vai pra rua, vai perguntar várias vezes por onde vai ir, e para ter certeza se não vai passar por algum lugar, ou qual é o carro que vai ir, se teve alguma coisa relacionada a um acidente, alguma questão de trânsito, vai ficar muito ligada nesse processo de perguntar e entender como que vai ir, vai viajar como, vai demorar quanto tempo, por onde que vai ir. Então essa obsessão pode ter sido vinculada a um trauma ou algo que aconteceu e gerar esse medo exagerado, exacerbado de alguma situação hipotética na mente de vir a acontecer. Movimentos repetitivos, e esses movimentos repetitivos não são os movimentos de estereotipia, tá bom? No sentido nem de flapping, nem de saltar, né? Andar na ponta do pé, não são esses os movimentos. São movimentos de execução de movimentos. Então, pegar objetos e largar objetos, rodar objetos de forma compulsiva para tentar se acalmar ou cumprir algum ritual. Ligar e desligar determinado aparelho, acender e apagar a luz repetidamente ou verificar se a luz está acesa, se está apagada, passar várias vezes pelos cômodos, ou acendendo ou apagando aquelas luzes, tá bom? Então, são esses os movimentos, não são os movimentos corporais em si, são movimentos realizados de forma repetida, tá bom? Para não confundir aí com estereotipia de flap, nada disso, tá certo? Estão entendendo, pessoal? Olha, a Adri falando aqui, ó. O meu filho vai em todos os banheiros da casa e dá descarga, exatamente. É um comportamento de movimento repetitivo. Então, para ele sentir que está tudo bem, que está tudo limpo, ele precisa ir lá de tempos em tempos realizar o que para ele reflete que o banheiro está seguro. Então, ele precisa ir lá e dar descarga em todos os banheiros. Então, tem 5 banheiros na casa, ele vai ir nos 5. Tem 3 banheiros, ele vai nos 3. Daí a pouco, ele cumpriu o ciclo, né? Ele foi do obsessivo, aí gerou aquela ansiedade, eu preciso ir lá. Vou usar o exemplo da Adri aqui. Na mente dele, o corpo dele está conduzindo para ir lá. Aí ele vai lá e aí ele é compulsivo. Ele dá uma, ele lembra que tem outro banheiro. Aí ele tem que ir lá no outro banheiro. Quando ele cumpre todos, a mente dele fala, já cumprimos em todos os banheiros. Ok, alívio. Vai passar alguns minutos, algum tempo, o gatilho obsessivo vem de novo. Mas eu acho que o banheiro não está seguro de novo. Eu acho que já está sujo novamente. Eu acho que já tem germes lá de novo. Eu acho que já está sujo, eu preciso ir lá. E aí ele pode estar fazendo uma atividade muito interessante, o corpo dele vai conduzir ele para ir lá. E aí ele vai levantar e vai ir lá e vai dar descarga em um. Não, ele tem que ir em todos, novamente. Aí vem novamente a sensação de alívio. Aí passa mais um tempo, aquele gatilho obsessivo vem de novo. É dessa forma que acontece, tá bom? Olha, aqui as luzes ligadas, janelas abertas, objetos em lugares com precisão. Tirar a roupa toda hora. Então, liga todas as luzes. Aí você apaga, ele sente, percebe, ele vai lá e tenta acender novamente. São os movimentos repetitivos.
Interessante, a minha acende todas as luzes da casa. Chega a ficar de madrugada com frio com as janelas abertas. A sensação para ela de segurança é com as janelas abertas. É onde chega o processo de alívio. O que acontece aqui? Qual é o perigo, Josi? O perigo é o seguinte, é que conforme essa sensação de conforto, sensação de alívio só vem com a janela aberta, você pode tá até com a janela aberta, daqui a pouco ela tá acordando no meio da noite para verificar se a janela tá aberta. Essa é a questão toda. Quando chega no nível de toque, até o sono é interrompido para verificar. Então, às vezes, a criança não consegue dormir porque ela tenta entrar no processo de dormir, aí o gatilho vem obsessivo novamente, que ela precisa verificar se aquilo está no lugar, aí levanta para poder ir ver se está aceso, se está aberto, se está fechado alguma coisa que para ela é importante que fique fechada. Esses gatilhos, e às vezes interrompe e atrapalha o sono. Aí essa mãe vai e procura ajuda e suporte para dormir. Aí chega num profissional e fala o seguinte: meu filho não tá dormindo. Ou tá dormindo e toda hora acorda. Aí a pessoa não investiga, não pergunta para a mãe o que essa criança faz quando acorda, o que é frequente quando ela acorda, ela faz alguma coisa, ela fala alguma coisa. Não, fica só no sinal, no sintoma, sono interrompido. Aí acaba fazendo o quê? Medicamento para dormir, medicamento para a questão do sono. Eu resolvi o que estava acontecendo? Não resolvi. A única coisa que eu fiz foi abafar um sintoma. Eu não tô vendo, porque agora vai dormir, eu cedei, vai dormir. Eu resolvi? Não resolvi. Eu não resolvi. Eu cedei, eu não entendi o processo, eu não compreendi o que estava acontecendo. Eu não gerenciei a crise. Eu simplesmente tampei aquilo ali para que eu não estivesse vendo o que está acontecendo com ela. E esses processos de toque, eles vão aumentando. O indivíduo ele vai adquirindo mais toques, mais compulsividade. Ele vai adquirindo mais, conforme esse processo não é gerenciado, tá? O meu dorme a noite toda. Ótimo, tá? Isso é um alerta para que você fique atento, porque às vezes a gente fica focado, a criança está acordando. Às vezes ela está acordando porque ela está sentindo a necessidade de ir resolver uma questão obsessiva. Então ela precisa levantar de novo para beber água. Aí ela levanta, dorme um pouquinho, daqui a pouco ela levanta novamente para beber água. Ou então ela levanta novamente para ir no banheiro. E aí fica nesse sono interrompido. Acorda sempre achando que precisa executar alguma coisa. Tá? Então, organização excessiva. Às vezes a gente tem crianças com dificuldade de, na hora da brincadeira, conseguir compreender que primeiro se bagunça tudo para depois arrumar. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Que às vezes pode ser já um toque ali na questão de organização, enfileirar, organizar, e não ser só por causa do autismo, ser por causa de toque, tá? Por exemplo, às vezes você precisa virar as cartas de cabeça para baixo, você precisa organizar, e aí para ele não. Para ele tem que ficar em uma determinada posição, e o ato daquilo ainda está em processo de arrumação incomoda. Sai do obsessivo, entra na ansiedade, ele fica ansioso porque está demorando para colocar na posição que ele julga ser a ideal, que ele julga ser a correta no jogo, ou ficar e brincar apenas numa determinada posição. Então observem tudo isso, tá bom? Essa organização excessiva dos processos dentro de casa, tá? Organização excessiva não necessariamente é com objetos, às vezes com a sequência de realização. Conseguem entender isso? Às vezes com a sequência de realização. A gente tem aí indivíduos tendo dificuldade de flexibilizar quando você precisa trocar um elemento, ou trocar uma pessoa da brincadeira, ou trocar um lugar, um destino, ou um caminho, um trajeto. Então comecem a observar tudo isso, tá certo? E a contagem compulsiva. Então, mais uma vez, na série ele passa pelos
passa na rua contando, né, os postes, conta os pisos, o azulejo, todas as partes geométricas, ele vai contando. Essa contagem obsessiva também é dolorosa demais para eles, porque quando perde a conta, gera toda a crise de ansiedade. E aí entra na compulsão. Então ele precisa voltar do início para poder retomar a contagem. Aquilo é muito frustrante, né? Muito frustrante para quem está sofrendo com o transtorno obsessivo compulsivo. Vocês estão aí? Estão ouvindo? Tá tudo bem o áudio? Tudo ok? Ótimo. Vamos seguindo. Então, como que a gente vai ajudar? Como que a gente vai ajudar? Existem diversas formas de ajudar, tá? Inclusive, toque e rigidez comportamental vai estar no workshop de forma mais profunda, né? Porque no workshop a gente fala mais do que 1 hora, a gente fala ali por umas 3, 4 horas. O último workshop durou 7 horas. Quem estava lá sabe muito bem, maratonamos, estudando juntos. Então, assim, existem diversas formas da gente ajudar. Cromoterapia, os óleos essenciais, né? Então, tem diversas técnicas que a gente pode utilizar. Então, técnicas de concentração ali voltadas com meditação profunda, indução da meditação. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente pode desenvolver e fazer em casa para ajudar. Hoje a gente vai falar apenas de óleos essenciais, mas no workshop a gente vai aprofundar um pouco mais nesse toque e na rigidez comportamental e de pensamento, né? Que aí a gente tem os 100% do autismo, a gente tem essa falta de flexibilidade, então a gente soa bastante para fazer um acordo com eles. A gente soa bastante para poder ajustar ali a flexibilidade deles. Sem suporte é mais difícil. Então, no workshop a gente vai falar de forma mais detalhada, tá bom? Mas hoje a gente vai citar alguns óleos essenciais que você pode utilizar para ajudar o seu filho já para hoje. Tanto se ele tem toque ou se ele tem algum comportamento de rigidez mental, rigidez de pensamento, tá bom? Então, o toque é um diagnóstico. Mas às vezes ele pode não ter toque, mas ter a rigidez de pensamento, aquela inflexibilidade para você conseguir ali driblar e negociar para poder as coisas fluírem de forma diferente. Aceitar uma atividade nova, aceitar uma brincadeira nova, né? Aceitar de repente um terapeuta que trocou. E essa falta de flexibilidade deles é comum no autismo. Às vezes você está num processo de mudança de casa, mudança às vezes das pessoas que vão trabalhar dentro da sua casa. Você precisa gerar essa adaptabilidade de forma mais tranquila. Ok? Existem vários artifícios que vocês vão aprender comigo lá no workshop. Hoje a gente vai falar só dos óleos, para que você já possa colocar alguma terapia em prática aí na sua casa, tá bom? Pense em um assunto que me interessa, ligadinha aqui. Isso aí, Josi. Vamos lá. Então, como que a gente vai ajudar? Anotem, tá certo? Vou dar algumas alternativas para vocês agora, certo? O primeiro deles é o Patchouli. Ele ajuda a quebrar a rigidez de pensamento e olha, um errozinho de português ali. Flexibilizando a obsessividade, tá bom? Então, quando a gente tem um indivíduo, uma criança, um adolescente com essa rigidez, com essa dificuldade de aceitação de novas estratégias, novas didáticas, novas intervenções, a gente pode utilizar o Patchouli. Como, Josi? Aromaticamente e também por via tópica, tá certo? Então, a gente vai utilizar o Patchouli em muitos momentos com eles, muitos. Lembra que a gente já teve uma aula explicando sobre o uso da inalação? Então, você pode utilizar fazendo o uso de difusor pessoal. Então, você pode pingar uma gotinha
no difusor pessoal, você pode fazer aquele difusor do potinho, do vidrinho vazio com algodão dentro, você pode pingar na gola da roupa, você pode fazer um roll-on diluído com os óleos que eu vou citar aqui. Se você tiver só um ou dois dele, use assim. Se você tiver todos, você pode usar todos que eu vou citar hoje num único roll-on e utilizar nos pontos que eu vou explicar para vocês no final. Mas se você vai usar de via tópica, você pode fazer massagem, você pode utilizar na água durante um banho terapêutico, você pode utilizar num roll-on para fazer a aplicação e ter sempre com você esse roll-on, porque você, se tem uma criancinha, um adolescente, um jovenzinho ou até um adulto em casa que tem ou toque ou a rigidez comportamental, a rigidez de pensamento, você vai precisar lançar mão de estratégias em diversos lugares que você estiver, no mercado, na fila do banco, na rua, num aniversário, porque a qualquer momento esse estopim pode acontecer, desencadear todo um ciclo e você precisar dar um suporte ali. Lembrando que se a gente está falando do toque, a gente não vai tentar interromper o que está acontecendo, a gente vai tentar dar suporte usando os olhos para que aquele ciclo chegue ao processo de alívio de forma mais tranquila. E aí junta muito o seu olhar, a forma como você se posiciona diante do que está acontecendo. Não adianta, gente. Não adianta você tentar acalmar alguém ficando irritado. Compreende? Que é totalmente inadequado eu achar que eu, irritada com o que está acontecendo, eu vou conseguir acalmar o indivíduo. Então, o primeiro passo é compreender, entender a necessidade do seu filho. Entendi, sei, vou lidar com isso. O mundo que exploda, se incomodarem, se acharem ruim, se estiverem achando alguma coisa, que se explodam. Sua prioridade é ele. Passou e entrou nesse processo desse ciclo, esteja calma. Se você precisa de algo para dar suporte a você primeiro, para que você tenha calma, serenidade para lidar com essas situações quando elas acontecerem, não é vergonha para ninguém, lance mão e use desse suporte. Então, eu sempre falo para vocês, só cuida bem quem tá bem. Então, se acalmem no sentido de tenham para vocês também estratégias para vocês usarem em vocês quando isso for desencadeado, tá? Então, aprendam técnicas de respiração, usem ali os óleos essenciais de vocês também, façam os me times diariamente, né? Aproveitem aí o Café com Aroma para vocês aprenderem diversas estratégias para ir adequando aquilo que faz sentido para você ou não, para que você possa estar cada dia com o seu ânimo domesticado. Porque quando essas situações ocorrerem, você não descompensar junto com a criança, você não se frustrar junto com a criança. Então ela precisa olhar para você no momento de crise e captar de você paz, serenidade, tranquilidade, para que você consiga influenciar. E não o contrário, você ser influenciada pela irritabilidade, pela agressividade, pelo choro que a criança está apresentando. Faz sentido para vocês? Coloquem aqui para mim, se vocês conseguiram entender o quanto isso é importante. A Estrela está perguntando, serve também para tratamento do opositor, nega tudo? O opositor vai ser um pouquinho diferente, tá, Estrela? O transtorno opositor, a gente vai ter uma outra aula sobre, tá? É outro tema, outro diagnóstico. Também pode estar associado ao autismo, mas também, assim como o toque, é um diagnóstico separado. Ele existe independente do autismo e precisa ser levado em consideração. Mas é diferente, tá? Até o suporte que a gente daria é diferente, tá certo? Com os olhos também seriam outros olhos. Certo? Muito importante. É muito importante porque eu não posso ser contagiada pelo caos. Eu preciso ser o que vai contagiar o caos e trazer serenidade.
entendam quando eu falei para vocês que para eles, tire você do centro do processo. Para eles é angustiante, é frustrante, gera dentro do corpo deles, quando eles precisam compulsivamente realizar alguma coisa, gatilhos que ocorrem quando alguém está com crise de ansiedade. Então, se você já vivenciou e por algum motivo, não necessariamente porque você tem diagnóstico de ser uma pessoa com ansiedade, mas você já vivenciou uma experiência que te gerou crise de ansiedade, né? Falar em público, ou algum fato que aconteceu, ou algum incidente que aconteceu, e aquilo gera manifestações físicas. A gente sente no corpo o que está acontecendo dentro da mente. Não é só aqui na mente o processo. No corpo inteiro somatiza aquele comportamento em sintoma, em sensações. Então, se a gente tem esse olhar e percebe que ele está entrando nesse processo obsessivo que está gerando ansiedade nele, a melhor coisa que você tem a fazer é ficar calmo diante da situação e não o contrário, tá? Não se importar com o que está acontecendo em volta ou com o que estão olhando ou deixando de olhar, e a ansiedade consumir você também, porque você começa tira seu filho do centro, coloca outras pessoas como prioridade ali no processo do que está acontecendo. Você começa a ficar ansiosa também, você começa a ficar frustrada também, e aí não vai dar nada bom, vai dar tudo errado, tá? Porque ele precisa desse contato, quando ele tiver esse contato, seja físico, mesmo os que não olham, físico, sentindo que você está segura, as suas mãos, o seu toque passar segurança e calma, porque a gente sente calma e segurança não só quando a gente olha para a pessoa, né? O toque também passa calma, o toque também passa tranquilidade. E você permitir que aquele ciclo se complete e chegue no processo de alívio. Que eu já mostrei para você que ele não é ininterrupto. Ele vai cumprir, né, o ciclo dele, ele vai chegar na sensação de alívio. E você vai estar ali para acolher, para abraçar, para beijar e para dizer que tá tudo bem. Certo? Então, esse é um grande desafio nosso. Nosso desafio não é fazer as coisas não acontecerem. Isso não existe. Vou repetir a mesma coisa que eu falei semana passada. É correr para tentar segurar a correnteza do mar. É tentar abraçar o rio. A gente não vai conseguir fazer isso. O que a gente consegue é acolher, é ter empatia pelo que está acontecendo, acolher diante da crise e dar os suportes para os incômodos emocionais que estão acontecendo durante as crises. Dizer que a gente vai evitá-los e a gente vai controlar os processos, impossível. Porque a gente vai viver num malabarismo, tentando evitar os processos, e uma hora a bola cai da nossa mão. Algo foge àquele programado que a gente estava esperando. E aí, você vai fazer o quê? Quando a gente assume que a gente não está no controle dessas situações e a única coisa que eu tenho sob controle é o que eu vou fazer sob a situação, o que eu vou fazer quando essa situação vier sobre mim, quando essa situação acontecer, quais vão ser as minhas atitudes, é a única coisa que eu controlo. Eu não controlo a situação, eu controlo quem eu serei, o que eu vou fazer, como eu vou agir, o que eu vou falar. Isso eu controlo. Tá bom? Então, quando a gente atinge esse grau de entendimento, de compreensão, a gente fica mais leve. Esse peso de tentar fazer com que ele não sinta, não passe por aquilo, sai das nossas costas e vem uma outra responsabilidade, que é de tentar fazer com que eles passem por aquilo ali de forma mais tranquila possível. Tá bom? Então, o Patioli vai ajudar muito. Muito. Então, tragam para o uso tópico, tragam para as massagens. Josi, eu só vou usar todos esses óleos que você vai falar hoje quando tiver em crise, quando acontecer os gatilhos, quando acontecerem os comportamentos obsessivos. Eu vou dar um tempo para vocês responderem. Quem estiver chegando agora, né, aqui no Instagram para me seguir ou nas minhas lives, talvez responda diferente do que a gente tem ensinado. Mas eu quero ver o que vocês vão falar. Eu vou lançar mão
de usar todos esses óleos que eu vou falar, o patchouli mais os próximos, apenas quando essa situação aconteceu. Vou ficar aqui, ó, armada. Aconteceu, pá! Óleo. É assim que eu vou agir? Coloquem aí pra mim, mulheres lindas da minha vida. Olha, a Maria falou não. Patrícia falou não. Vamos ver. A Adri Barbosa falou não. Diga não. A Joyce falou não. É isso aí. Não, gente. Não. A Isa falou não. Diga não. Então a gente vai utilizar principalmente quando não estiver acontecendo nada. Como assim, Josi? Sim, a gente precisa trazer uma memória olfativa para o cuidado. Então, sabe, você e eu, ele, todos nós temos memória olfativa. E se a gente vincular, olha que lindo, se a gente vincular uma memória olfativa de prazer, de alegria, de toque, de carinho, com um determinado cheirinho, a probabilidade de que quando algo que gera ali a crise, a dor, a angústia acontecer e esse cheiro chegar, com ele chegue também as mesmas sensações da memória olfativa, de que você está bem, está seguro, está tranquilo, que venha ali a ativação da memória do conforto, do bem-estar, da proteção, do cuidado, tudo que você construiu e impregnou naquela memória, certo? Isso independente desse fator específico do patchouli com relação à flexibilização. Você não vai me chegar e apresentar pela primeira vez um aroma para a criança, para o indivíduo, quando ela está mal. É como você dissesse para mim que odeia um perfume. Aí eu falo assim para você, mas por que você odeia esse perfume? Ah, porque a fulana usava esse perfume. Porque no meu trabalho tinha uma fulana que usava esse perfume e eu não gostava dela, eu não gosto do perfume. Entendeu? Ah, então você não gosta mesmo do perfume? Não, você não gosta da memória olfativa daquele perfume. A gente não quer fazer isso com os nossos filhos. Por quê? Por mais que o patchouli seja maravilhoso, se eu vincular aquele desconforto, aquela dor, a agressividade, irritabilidade que está dentro do corpo dele com um aroma, quando ele entrar em contato novamente com aquele aroma, ele vai associar ao desconforto que ele estava sentindo quando foi a primeira vez que ele sentiu aquele cheiro. E aí, minha filha, vai virar a mulher chata que você não gosta daquele perfume, então você não gosta daquele cheiro. Cheiro aqui é complicado, meu filho é super alérgico. O que fazer? Usar as extremidades, sempre os membros inferiores, lance mão da via tópica, massagens, dilua bem, creme neutro, tá? Ou creme de magnésio, ou até mesmo aquele creme verdinho que a gente tem na doTERRA, você pode utilizar um creme vegano, de base vegana, sem essência, sem cheiro, e adicionar algumas gotinhas e aplicar principalmente nos membros inferiores, que aí vai ficar livre aqui do trato superior, tá? Da inalação, ok? Gente, travou? Eu tô falando aqui disparada. Travou, foi? Não, né? Vocês não me assustem não, meu povo. Tá tudo normal? Vamos lá, vamos pro próximo óleo? A gente correr aqui. Vamos lá. Lemongrass. Esse óleo é incrível pra gente trabalhar as crises e sensações de sufocamento, sensações de medo, sensações de angústia, tudo que é gerado na crise de ansiedade. Lembra lá do ciclo que eu mostrei para vocês? Quando a gente entende o ciclo, faz sentido quais os óleos eu estou usando, o porquê que eu estou usando aquele óleo. Então a gente tem lá a obsessividade gerando a ansiedade que leva à compulsividade até chegar na sensação de alívio, que é quando ele consegue realizar
a tão façanha de cumprir a compulsividade dele. Então, quando a gente trabalha com o lemongrass, a gente traz sensação de alívio, conforto, o sufocamento no peito, o aperto do peito, ele diminui, tá? Ele tem essa capacidade de atuar, principalmente quando a gente está usando por via de inalação. Não que a via tópica não seja eficiente, mas ele em via de inalação tem efeito muito rápido. Quando a gente vai usar o lemongrass impreterivelmente, indiscriminadamente, sem negociar, sempre você vai usar diluído, certo? Sempre lemongrass bem diluído. Ele causa sensibilidade na pele. Então, vai arder, vai ficar vermelho, vai dar uma sensação de queimadura. Então, não é o que a gente quer. A gente quer uma sensação de conforto e de alívio. Então, sempre diluído, tá bom? Então, é muito interessante utilizar ele em comum junto com o patchouli para fazer massagens, para você fazer massagem. O lemongrass, que é o capim-limão, você pode fazer um banho terapêutico com a erva também, com o chá da erva, e associar no banho terapêutico, tá? Eu já dei aula sobre banho terapêutico para vocês, então quem é mais antigo já pegou essas aulas também, sobre banho terapêutico, como fazer, como colocar na água, tudo direitinho. Então, tragam para as rotinas de uso tópico. Podem variar as formas de uso tópico. Eu sei que a gente fica muito ali centrado no Rolon, mas eu amo utilizar para controle dessas crises que acontecem, de sensação de crises de ansiedade nos nossos pequenos, com o creme ou de magnésio ou até mesmo um creme de base neutra, tá? Colocar ele e fazer massagens no peito, fazer massagens nas costas, e o que ficou na sua mão, você passar em você também e fazer contenção. Quando você faz contenção associada com lemongrass, o efeito é em segundos. Eu posso te afirmar por ter clinicamente histórico de atendimentos com resultados em segundos. 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Muito rápido, muito rápido. Então, eu faço atendimento e é uma das prescrições, assim, coringas para quando a gente tem uma criança que passa por essas crises de ansiedade muito grande. A gente associar o lemongrass. É nesse tipo de massagem em que o cuidador aplica nele também e aplica na criança e faz contenção. É assim, segundos, muito rápido, muito rápido. Certo? Vamos lá para o próximo. Esse tem diversos artigos já publicados, inclusive até com relação às questões convulsivas. É um óleo que poucas pessoas têm em casa, mas que faz muita, muita, muita diferença no comportamento de rigidez de pensamento e no toque. Quem tem crianças com toque e com rigidez de comportamento, rigidez de pensamento, falta de flexibilidade de aceitar novas rotinas, falta de flexibilidade em aceitar novos alimentos, falta de flexibilidade em aceitar novas brincadeiras, né, trocar as terapias que está sendo feita. Quem tem criança com essa dificuldade de flexibilização não pode ficar sem o Spearmint, que seria o hortelã verde. Ele atua até nas sinapses neurais, diminuindo a agitação. Então a gente tem ali um processo sendo retardado para que a gente não tenha os estopins de crises de irritabilidade, de agitação e até mesmo convulsivas. Então a gente consegue trazer, assim como o vetiver também consegue, ele também traz. Só que ele traz para o toque esse plus que é da flexibilização. Então a gente consegue ajustar, juntar lemongrass, patchouli, spearmint. Você consegue ajudar essa criança pela via de inalação ou por uma das formas de via tópica, ajudar na flexibilização de pensamento
e também nas questões de toque, trazendo maior conforto durante o ciclo do toque, para que ele passe mais rapidamente, para que aquela fase da compulsividade passe rápido e chegue na sensação de alívio. A gente consegue encurtar esses ciclos usando o Spearmint. Eu amo o Spearmint. Ainda tem um estudo dele para ajudar a prevenir o Covid. Gente, ele é um óleo, assim, pouco divulgado, poucas pessoas sabem até que ele existe, mas é incrível o poder dele atuando a nível de flexibilização, atuando no sistema neural. É muito incrível os estudos que já tem sobre ele com relação à parte neurológica. É muito incrível, tá bom? A gente tem o conhecido Mix, o Balance, né? Então, se você tem o Balance em casa, você consegue utilizar para estabilizar o humor, trabalhar as crises de ansiedade que são desencadeadas nesse ciclo. Então, a gente tem lá o processo obsessivo gerando a ansiedade, que leva à compulsividade até chegar na sensação de alívio e logo depois, logo em seguida, de novo, uma obsessividade. Então, essas sensações de ansiedade, que são as que vão gerar um comportamento social e um comportamento físico, às vezes prejudicial para aquela criança, trazendo algum atraso, seja no desenvolvimento dela social ou até mesmo de rendimento escolar ou nas terapias. Então, a gente consegue estabilizar esse humor, trazendo maior flexibilidade, menos rigidez, maior aceitabilidade de processos que você vai incluindo na rotina dessa criança, tá? Então, é uma intervenção. Usar os óleos essenciais de forma interventiva, ou seja, sempre trazendo na rotina deles. E se você tem essas necessidades, se você tem essas situações acontecendo em casa, de rigidez de pensamento e do toque, você precisa ter esses artifícios para ajudar. Como eu falei, no workshop a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai trazer outras terapias juntas para somar, para que você não fique refém apenas de uma alternativa de tratamento ou de suporte em casa, né? Porque você já está fazendo terapias com ele e tudo mais, mas em casa, nas outras 20 e poucas horas que sobram em casa, você precisa ter artifícios para intervir. Então, a aromaterapia é uma das alternativas naturais que você, enquanto mãe ou cuidadora, pode usar, mas não é a única, tá? Então, a gente vai aprofundar e entender um pouco mais sobre flexibilização do pensamento no nosso workshop. Hoje, a gente está vendo todos os óleos que a gente pode e deve ter em casa, tá bom? Agora, deixa eu tentar fechar aqui. Ok. Fechei. Entenderam, pessoal? Conseguiram entender tudinho? Foi difícil de compreender sobre o mecanismo, o que está acontecendo na mente deles. Acabei de ingerir 3 gotas no copo de 250 ml. 3 gotas do Lemongrass? Foi isso? Deixa eu falar aqui o nome dela. Sil, você tomou Lemongrass agora? Eu amo chá de Lemongrass. Amo. É incrível. Vamos lá, pessoal. Vocês têm perguntas para fazer sobre o tema? Ficou alguma parte sem vocês entenderem? Como eu falei, vocês vão utilizar esses óleos, certo? Vocês podem utilizar na forma aromática, difusor, ou colar, ou na gola da roupa, ou no vidrinho com algodão dentro, fazer um difusor pessoal para criança. Tem uns inaladores hoje que são vendidos, né? Tem os próprios difusores pessoais, pulseiras, cordõezinhos infantis, tudo isso você pode lançar a mão e usar. Olha, a Adri tá perguntando, então, faz um roll-on com os 4 óleos que você falou? Se você tem os 4, sim, você pode fazer, tá? Se você tem os 4, Dri, para massagem, eu aconselho você colocar 1/4 de cada num vidro, né? Então, você pega aquele vidro, divide em 4 partes, coloca
25% de cada um e deixa ele previamente misturado para que você possa utilizar com um creme base, por exemplo, ou até mesmo com óleo vegetal como diluidor para você fazer massagens. Então deixa previamente diluído para usar na massagem, tá? É uma opção também. Fica prático, gente, do que você pegar 4 óleos na hora que você tá precisando para você usar. Então, tanto você pode ter um roll-on diluído com óleo de coco, onde você vai ter, né, alguns lugares só para você aplicar, porque você não vai conseguir, por exemplo, espalhar no corpo ou fazer uma massagem ampla com roll-on. Então, você vai ter para alguns pontos, pulso, centro do peito, pode aplicar na nuca, fazendo massagens, na solinha dos pés. Agora, se você gosta e quer investir em fazer massagens, após o banho, fazer uma massagem relaxante, você pode deixar previamente eles já misturados, 25% de cada um naquele vidro, e na hora que você vai fazer a massagem, você pega 1, 2 gotas daquela mistura e coloca num pump ou 2 pumps do creme que você vai usar de base neutra, ou num pump, 2 pumps de óleo vegetal que você vai usar, tá bom? Então, Estrela, como usar todos os óleos juntos? Exatamente como eu expliquei. Tanto você pode fazer um roll-on e pôr todos juntos, já diluídos ali. Então, vai ser algumas gotas, depender da proporção que você quer para a idade, né? De repente, ali a pele, observar as questões de sensibilidade daquela pele e deixar previamente diluído. Ou você pode fazer como eu acabei de explicar, deixar sem diluição, mas eles já misturados em um vidro separado. Tá bom? Então você pode fazer isso também. Isso é ótimo para tanto deixar previamente separado, misturado para massagem, como também ter um conta-gotas e você pegar dessa mistura 4 gotas e colocar no difusor. Percebe como rende até mais? Se você já deixou misturado e essa porção é para o equilíbrio emocional voltado para o toque ou para a rigidez de pensamento, e você quer utilizar no difusor, não vai poder ser diluído. Então tem que ser essa misturinha prévia, já no vidrinho, com os 4 óleos ali. Então você vai e pega com conta-gotas dessa mistura, 4, 5 gotas dessa mistura. Ao invés de você pegar 1 gota de cada um, ir lá na caixa, buscar e colocar, você já ter a mistura previamente feita, sem óleo vegetal, apenas os óleos essenciais, para que você ou use durante massagens ou use no difusor. Pode dar uma mastigadinha sobre diluição? Não entendi, Josi. Não entendi. Qual a porcentagem? Então, se você vai fazer puro, a porcentagem é 25% de cada um. Você pode colocar em partes iguais, não tem problema. Isso, balance lemon, não. Balance, spearmint, patchouli, lemongrass. O lemon é outra coisa. Lemon é limão siciliano. Então, se você deixar essa mistura prévia, você pode colocar de 4 a 5 gotas dessa mistura que você deixou pronta, entendeu? Você pode deixar pronta. Você pode fazer assim, ó. Peraí. Eu tenho assim, ó, vários vidros, né, vazios. Inclusive esse é do spearmint. Peraí. Ó, esse é um vidro vazio de spearmint. Então você pode tirar o rótulo. Você pode tirar o rótulo aqui. É um vidro de 15 ml. Você vai, abriu aqui, faz assim. Ó, tá vendo? Aí você vem aqui, divide em 4 partes iguais e coloca o óleo essencial aqui dentro sem diluição, tá bom? Nossa, o cheiro ainda tá maravilhoso aqui. Deve ter umas 2 gotinhas ainda, tá? E aí você coloca os óleos aqui, fecha, nomeia e coloca lá próximo ao seu difusor. Quando você precisar, você vem
abre e coloca no difusor 4 a 5 gotas da mistura que já tá pronta. Ao invés de você correr para pegar vários óleos e colocar, você pode deixar as misturas prontas. Isso é uma dica para vocês fazerem, gente, com diversos blends específicos. Você pode ter 2, 3 específicos para dormir, muito bons, que você já testou e deu muito certo para o seu pequeno, para você. Você já deixar pronto e colocar um nomezinho. E aí você identifica, mas já é uma mistura de 3, 2 óleos ali que você já testou e já gostou muito. E na hora da correria, às vezes fica, tá bom, só achei um, coloca esse um aqui. E se você já deixar pronto, gente, tudo que a gente deixa previamente agilizado facilita a nossa vida. Então, às vezes você pode até tirar um tempinho pra esparecer, bota uma música, pega os seus óleos, coloca em cima da mesa, monta, pega os vidrinhos vazios, higieniza. Esse rótulo aqui, gente, fica meio grudento, certo? Esse aqui nem tá, mas alguns ficam grudentos aqui. O que você pode fazer? Pega um algodãozinho, passa 2 gotinhas do lemon nele e limpa o vidrinho, vai ficar novinho, como se você tivesse comprado, sem nenhuma cola. E aí você vem, pega um durex e põe ali com um pedacinho de papel e nomeia aqui, ó, qual é essa mistura. Se você tiver esses adesivos, coloca o adesivo para você saber quais são os óleos que estão ali, sem óleo vegetal. Então é a minha misturinha Sossega-Leão, essa é a misturinha Sossega-Leão que eu tenho em casa. Então toda vez que você precisar, você já sabe, já tá misturado, já tá pronto para pôr no difusor, tá? Ok? Você entrou agora, minha linda, vai ficar gravado a explicação, vai ficar tudo disponível para vocês. E só pra gente finalizar, vou dar meus últimos avisos aqui, tá bom? Vou dar os meus últimos avisos para vocês. Toda quinta-feira a gente tem a nossa Quinta Azul acontecendo, 7h30 aqui no Instagram. Então aproveite para convidar outras mamães, outras famílias que precisam aprender, que querem formas naturais de cuidar, querem informação, querem tirar dúvidas. Então assim, compartilhem nos grupos das terapias, no grupo da escola, podem convidar as terapeutas também, as doutoras, aqui todos são bem-vindos, tá bom? Então, gente, só um aviso pra vocês. Se você não faz parte ainda, agora isso é muito sério, foca aqui em mim. Presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Se você tá aqui no Instagram, mas não está em nenhum dos grupos, nem no grupo do Telegram e nem no grupo do WhatsApp, você não recebe os meus avisos em primeira mão. Antes de eu soltar qualquer coisa no Instagram, eu dou prioridade para avisar nos grupos. Então, por exemplo, se eu abro a minha agenda de atendimentos, que são pouquíssimas vagas que eu pego por mês, se eu abro a agenda de atendimento, onde eu divulgo primeiro? Nos grupos VIPs. Se eu vou abrir um curso, onde eu divulgo primeiro? Quem é dos meus grupos sabem que eu honro isso, eu faço dessa forma mesmo, não é mentira o que eu tô falando. Eu vou abrir segunda-feira o workshop. As vagas do workshop que vai acontecer em novembro, eu vou abrir segunda-feira. São vagas limitadas. Eu não tenho uma sala com vaga ilimitada, eu tenho uma sala de Zoom com vaga limitada, então é limitado os acessos. Então eu vou abrir segunda-feira, só que eu abro primeiro nos grupos, porque eu dou prioridade a quem tá lá, quem conversa comigo todos os dias, a gente acaba se conhecendo pelo nome, né? Elas acabam contando ali as necessidades, a gente vai tentando ajudar nos grupos a realizar os cuidados com o uso dos óleos essenciais e outras terapias. Então eu sempre aviso lá primeiro. Então eu dou algumas horas de vantagem para quem está nos grupos. Se você está aqui no grupo, no Instagram e não faz parte dos grupos, entra no link da minha bio. Lá tem as redes sociais, tem o link do WhatsApp, tem o link do Telegram. Entra e participa. Vai para lá, porque tudo lá é avisado primeiro do que aqui no Instagram, tá bom? Outra coisa, fiquem atentos com a agenda.
Hoje é quinta-feira, tivemos a Quinta Azul. Amanhã nós temos o Resgate da Mãe Mulher Medicina, 12 e 12. Amanhã nós vamos falar de cromoterapia. Cromoterapia, vamos ver como as cores podem ajudar os nossos filhos. Então, não perca amanhã, Resgate da Mãe Mulher Medicina. Você vai se empoderar ainda mais para tomar as rédeas do cuidado da saúde da sua família. Todas as sextas, 12:12, em ponto, a gente está no ar. Salvo se acontecer alguma coisa de internet, essas coisas aí que fogem ao meu controle e ao seu controle. Mas estamos lá, sexta-feira, 12:12. Tá ok? Então, um beijo, uma ótima finalzinho de noite aí, um ótimo finalzinho de noite para vocês. E compartilhem bastante e chamem mais mamães para estarem aqui com a gente. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.